Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela comunhão da igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou a igreja para nós. Te louvamos porque nesse lugar o Senhor tem falado para nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem mostrado para nós o que está no teu coração, o que o Senhor espera de cada um de nós. Nessa manhã o Senhor fala para nós o que espera da nossa família, dos nossos filhos, principalmente nós que somos casados, que temos pais, crianças, adolescentes, jovens. Ó Senhor Jesus, fala, Senhor, para nós. Nossa família é lá do alto. O Senhor olhou para nós, o Senhor escolheu a nossa casa. É por isso que nós estamos aqui. Mas ainda tem muitas coisas que precisamos aprender de Ti, aprender com a igreja, aprender com os irmãos. Para que, Senhor, naquele dia nós possamos ser arrebatados vivos, juntamente com nossa família, esposa, filhos. Jesus é o Senhor. Tenha liberdade nessa manhã. Fale ao nosso coração e nos ajude, Senhor. Jesus é o Senhor. Irmãos, essa comunhão de hoje de manhã, ela, na verdade, eu já tinha preparado algo alguns anos atrás a respeito disso. Eu acredito que uns 3 a 4 anos eu já tinha preparado algo, mas não sei por que nunca falei para a igreja. E graças ao Senhor, chegou um momento da gente tratar desse assunto, onde nós queremos fazer uma abordagem nessa manhã, uma palavra direcionada aos pais, mas eu acredito que isso vai nos contemplar a todos. Eu quero dizer para os irmãos que não existe família perfeita, não existe pai perfeito. O único pai perfeito é o nosso Deus. E a única família perfeita vai ser um dia Cristo e a igreja, juntamente conosco. Então nós sabemos que criar filhos, ter uma família, é um grande desafio. Primeiro, quando a gente olha para nós mesmos e vê as nossas dificuldades, como é que eu vou conseguir conciliar as minhas dificuldades com a dificuldade de uma outra pessoa? Isso não é fácil. E é por isso que o Senhor vem falando para nós agora, ultimamente, dentro da palavra profética, que o desejo de Deus é edificar a sua igreja. Mas para edificar a igreja, é necessário o quê? Que nós estejamos juntos. E esse mesmo princípio também é aplicado para a família. Não existe um casal separado, existe? Não existe alguém lá na sua casa e o outro lá no outro dizer que você quer uma família. Não existe. Porque a Bíblia diz, deixa pai e mãe, se une à sua esposa. E se torna uma só carne. Ou seja, essa uma só carne significa dizer que é uma só unidade. E essa unidade vai trazer para a família, uma unidade familiar. Consequentemente, dessa união vai gerar o quê? Filhos. E não é isso que o Senhor está fazendo? Quando a gente se une ao Senhor, não começa a gerar filhos para Deus também? Agora, onde é que está a questão? O X da questão é que o homem se extraviou. Então, isso é um problema que vem desde a queda e que
passou-se anos e anos, séculos e séculos, esse problema ele só veio se somatizando e vem essa sobrecarga toda até hoje, e a coisa está mais intensa, principalmente no que diz respeito ao pecado. Então, o que o Senhor quer fazer, irmãos? O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer da nossa família? Então, à medida que eu ia lendo a Bíblia, eu sempre gosto, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de estar sempre buscando algo dentro da palavra, para tentar extrair alguma coisa para que possa ser aplicado no nosso viver diário. Tá certo? Então, existem coisas dentro da Bíblia que a gente lê, fazendo aquela leitura diária, no nosso dia a dia, que a gente lê e passa desapercebido. Tem algumas coisas, alguns detalhezinhos que a Bíblia quer mostrar para nós, mas para isso é importante que eu e você, nós não só leamos a Bíblia por ler a Bíblia para cumprir uma tabela, mas porque a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia tem espírito e tem vida. Então, o que eu preciso? Usar o meu espírito para extrair a vida e o espírito que há na palavra. Por quê? Porque tem algo que Deus quer falar para mim e para você, ainda que seja de forma individual. Deus falou para mim de forma individual. Mas agora, aquilo que Deus falou para mim, eu posso falar de forma coletiva, para todos os irmãos. E que entendemos que é importante para nós, principalmente nós que somos pais. Vocês estão gostando do som? Tá bom? Tá? Para mim está... É como se o retorno para mim tivesse como um eco. Mas amém. Então, muito embora eu tenha isso aqui, algo preparado, eu ontem ainda fiz alguns ajustes, e eu fiquei me perguntando, Senhor, o que eu vou falar para os irmãos no que diz respeito a essa palavra para pais, dentro do sentimento da palavra profética atual. Por quê? Porque hoje o que o Senhor está requerendo de mim e de você é que nós sejamos fiéis à palavra profética. Porque é a palavra profética que vai edificar todas as coisas. Mas eu estava vendo o seguinte. O primeiro ponto que eu queria abordar para nós pais irmãos, essa minha pausa aqui não é outra coisa não, é só temor e falar para vocês. Vamos abrir Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Eu quero, inclusive, irmãos, pedir para vocês, assim, eu gostaria que vocês, por favor, me entendam, tá bom? Que o objetivo dessa palavra não é exortar nenhum pai, nenhuma mãe, mas é ter comunhão, tá bom? Gênesis 37, versículo 1 e 2. Gênesis 37, versículo 1 e 2. Os irmãos aqui dessa ala aqui, ó. Melhorou aí? Pode forçar mais para cá. Isso. Cuidado para não deixar o de lá também sem. Amém. Deu para todos verem aqui? Eu fico na frente de vocês, né? Amém. Então vamos lá. Gênesis 37, 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Preste atenção, versículo 2, a primeira frase. Esta é a história de
Jacó. Amém? Vamos lá. Tendo José 17 anos, espera aí, só um minutinho. A história de Jacó é de José. Hã? A história é? Mas por que a Bíblia está falando que tendo José 17 anos? Hã? Vocês entenderam uma coisa aí? É que a sua história, quem vai contar são os seus filhos. Entendeu, irmãos? Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Por que o senhor não foi falar da história de Jacó? Vamos lá. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Versículo 3, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, fez-lhe uma túnica talá de mangas comprida. Aqui, irmão, tem uma coisa muito interessante que nós pais precisamos atentar bem. Muito embora o Senhor fala que esta é a história de Jacó, mas quando o Senhor vai falar da história de Jacó, Ele vai falar da história de José. Por quê? É seu filho que vai contar a sua história. Por isso, pais, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque não pense, irmãos, os nossos filhos é a nossa continuidade. O quanto nós amamos o Senhor vai dizer o quanto os seus filhos vão amar o Senhor também. E no final, irmão, não é você que vai contar, é os seus filhos que vão contar a sua história. Você sabe uma das coisas que muito interessante, eu estou vivendo um momento aí, e eu sempre falo para as pessoas, olha, é muito difícil a gente falar de você mesmo. O ideal é que alguém fale de você. Que alguém conte algo a seu respeito. E, na verdade, é isso mesmo. Então, irmão, não estranhe se os filhos de vocês tomar um caminho diferente do de vocês. Por que eu falo isso? Porque você é o referencial dos seus filhos. Quem você é vai dizer que tipo de história seus filhos vão contar a seu respeito. Entendeu, irmão? Se nós não amarmos o Senhor, se nós não formos comprometidos com as coisas de Deus, irmão, esquece, seus filhos vão tomar o mesmo caminho que você. E eu vou mostrar isso lá na frente para vocês. Aqui a gente vê que a partir do versículo 2, a história de Jacó encerra. E José, ele dá um novo capítulo por meio do seu viver. A nossa bela história, ela vai ser contada pelo viver dos nossos filhos. Provérbios 17, 6. Provérbios 17, 6. Diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. A glória dos filhos são os pais. Os filhos glorificam ou desonram os pais. Vocês já viram aquela frase seguinte? Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês, com relação a esse ponto. Preste bem atenção aqui. Quando você vê alguém que é bem sucedido, aí você vê um fulano de tal chegou numa certa posição, num certo lugar na sociedade, o que é que as pessoas falam? Rapaz, tu viu o filho do fulano de tal? Quem já ouviu isso aqui? Mas você já ouviu o filho do fulano de tal? Preste atenção,
que a ênfase não é a pessoa, é o pai. Aqui o que é isso aqui? É o filho glorificando o pai. Por isso que o Senhor não fala isso. Lá em João o Senhor não fala que o filho glorifica o pai. Agora vamos olhar o inverso. Tu já viu o filho fulano de tal? Não vale nada. É igualzinho o pai. Vocês já ouviram essa também? Vocês concordam comigo? Amém? Então, irmãos, a premissa ela é verdadeira tanto de frente para trás, o inverso, ou uma coisa ou uma outra. José foi alguém, um jovem, com tão tenra idade, 17 anos, e com 30 anos era governador do Egito. Foi alguém que glorificou o seu pai. Foi alguém que contou a história. Então o Senhor quer mostrar para nós o seguinte, que a história de José é a história de Jacó. É a continuação daquele pai que amava tanto aquele filho, porque ele sabia o valor que o seu filho tinha. A primeira coisa que eu quero mostrar para nós pais nessa manhã, primeiro ponto, a sua história que vai contar são seus filhos. Segundo, você e eu, nós precisamos saber o valor que os nossos filhos têm. Não só para mim, mas principalmente para Deus. Tá certo, irmãos? Senhor Jesus. No livro de Juízes, tem uma história muito interessante. Juízes, capítulo 13. E o capítulo 13 conta uma história que é muito conhecida por todos nós, que é a história de Sansão. No versículo 2, diz assim: havia um homem de Zorá na linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do povo, do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Olha, preste bem atenção aqui, isso aqui é muito importante. A mulher foi correr para o marido. Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse, aí discorre o que ele disse. Então, agora eu vou mexer com vocês, tá bom? Aliás, conosco, né? Com todos nós. Versículo 8. Então, Manoá orou ao Senhor e disse, dá uma pausa bem aqui, preste bem atenção qual foi a atitude desse pai. A primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Orar. Orou ao Senhor e disse, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez. Olha, eu quero chamar a atenção desse ponto aqui, ó. Venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer
ao menino que há de nascer. Quantos de nós, pai, quando nossos filhos nasceram, nós buscamos a orientação de Deus? Vamos lá. Versículo 12. Então disse Manoá: quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha a preocupação desse pai. Ele queria saber como é que era o viver do menino. Qual era o serviço do menino? Ele estava preocupado com a consagração do seu filho. Irmãos, e principalmente agora, esse momento nós estamos vivendo, da volta do Senhor. Qual é o modo de viver? Qual é o serviço dos nossos filhos? O que você quer dos seus filhos hoje? Nós, pais, o que você quer? E a pergunta é: quem é que define o viver e o serviço dos nossos filhos? É você ou é Deus? Porque na hora que você não consulta a Deus, você não pergunta a Deus, é você que está definindo. E certamente, irmãos, eu falo isso aqui porque também isso não é um problema dos irmãos, não, é um problema nosso. Nós ainda estamos muito preocupados com as coisas desse mundo. Nós já estamos muito preocupados que nossos filhos sejam, sei lá, um grande empresário, um grande isso, um grande aquilo. Mas a gente não está preocupado que nossos filhos sejam um homem, um grande homem e uma grande mulher de Deus. Quantos de nós já consultou o Senhor sobre isso? Quantos de nós já perguntou: Senhor, o que você quer para o meu filho? O que você quer para a minha filha? Quantos de nós já fez essa pergunta para Deus? É por isso que eu pedi licença aos irmãos no início da nossa fala, para que os irmãos me compreendam que nosso objetivo não é expor ninguém. Mas a nossa atitude em relação a Deus, a nossa atitude em relação aos nossos filhos, vai definir muito qual o tipo de viver que nossos filhos irão ter. Isso é fato, irmão. Não tem outra maneira, não existe. Você sabe, Provérbio fala, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, para quando se tornares moço, não se desviar dele. Presta atenção, irmão. Ninguém se desvia como criança. Se desvia como adulto. O desvio não está no início, o desvio está lá na frente. Mas qual é o problema? A base. Por isso que hoje há um trabalho muito forte na sociedade agora em cima das crianças. E hoje é um trabalho muito forte também dentro da igreja para com as crianças, para com os adolescentes. Por quê? As crianças, há uma preocupação muito grande dos pais. Mas a fase mais crítica, que é a adolescência, é a fase de mutação, é a transição da infância para a fase adulta. Tem esse intervalo aqui, que é a fase da identificação, é a fase da autoaceitação.
Então, quer ser visto, quer ser reconhecido, é a fase dos porquê. Por que isso, por que aquilo? Eu sei o que é isso, eu passei por isso. Eu e minha esposa, nós tivemos muitas dificuldades nessa fase, não é fácil. Nós compreendemos perfeitamente os pais que passam por essa fase. Mas nós queremos dizer para vocês, irmãos, que o ponto está aqui embaixo. E quando a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar, significa dizer o quê, irmãos? Que a criança sozinha, ela não sabe. Entendeu? E segundo, o caminho que deve andar. Qual é o caminho que a criança deve andar? É o caminho que você traçou para a sua vida. Porque ela vai seguir você. Você é o referencial. É você que define o futuro seu filho ou da sua filha. O caminho que você traçar para ela, para você, é o caminho que ela vai tomar na sua vida. Não existe outro. Por isso que a Bíblia fala, ensina. E nós lemos aqui Provérbios 1:8, fala uma coisa interessante, olha. O escritor de Provérbios adverte alguém, dizendo, olha, filho meu, não despreze o ensino da tua mãe e nem a instrução do teu pai. Aqui nós vemos, irmãos, um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Um instruindo e o outro ensinando. Ensinar, irmãos, é algo contínuo. É dia a dia, todo dia. Você pode ver que pai e mãe falam a mesma coisa. Menino faz isso, menino faz aquilo, menino vem isso, vem... Tá certo? Mas existe a instrução é aquela que dá direção, que dá orientação. E esse trabalho é um trabalho em equipe, não é um trabalho individual. Por isso que a Bíblia é bem clara, irmão. O ensino da tua mãe e a instrução do teu pai. Ainda que a instrução do pai seja só... Não é? Esse... diz muita coisa, não diz? Menino, teu pai está chegando. Que foi, meu bem? Mas é um trabalho em equipe. Qual era o modo de viver do menino? O anjo disse para a mulher. Ele era nazireu. Não podia cortar o cabelo, não podia beber algo do vinho. Esse era o modo de viver do menino. E qual era o seu serviço? O seu serviço era libertar o povo do cativeiro dos filisteus. Deus foi muito preciso aqui com aquela família e foi muito preciso aqui para com Manoá e sua esposa. Mas ele perguntou, preste bem atenção, que o pai perguntou ao anjo, sim, qual é o modo de viver e o serviço do menino? Como é o viver dele? Me diga aí. Só, você não pode cortar o cabelo dele, porque ele é nazireu, ele é consagrado. Você não pode dar bebida forte para ele, não pode tomar vinho, porque ele é separado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na minha casa, às vezes, quando eu começo a orar ao Senhor, eu não consigo terminar minhas orações, porque eu começo a chorar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para isso aqui, eu vejo assim, irmão, que privilégio nós temos. Você sabia? Saber, irmão, que o Senhor apareceu para mim e para você. Às vezes a gente acha que o Senhor aparecer para nós é mandar um anjo visível. Irmão, um dia alguém veio atrás de nós. Apareceu o Senhor para mim e para você.
Eu não falo no dia que eu me converti, mas eu falo no dia que eu recebi essa palavra profética. E hoje eu estou aqui na vida da igreja, irmãos. Que privilégio! E aqui o Senhor está falando para mim e para você como deve ser o meu viver, como deve ser o meu serviço. Irmãos, só não vê quem não quer. Porque o que o Senhor está falando hoje para mim e para você, quanto ao meu serviço, quanto ao meu viver, é essa palavra profética que nós estamos recebendo. E esse é o viver também para os nossos filhos. É por isso que eu preciso envolver meus filhos dentro desse sentimento do falar profético. Sim, irmão, nós sabemos que muitos de nós aqui não conseguem fazer o que esses jovens fazem. Mas o Senhor nos dá oportunidades. O Senhor nos dá pessoas para a gente orar por elas. Levá-las a invocar o nome do Senhor. No nosso trabalho nós temos tantas pessoas que nós nos relacionamos. Eu saí agora visitando muita gente. Pessoas que eu nunca conhecia. Meu filho foi comigo. Quantas e quantas pessoas o Senhor não deu oportunidade para a gente orar por elas? Levá-las a invocar o nome do Senhor. Irmãos, já vamos distribuindo quase 150 jornais. 46 kits foram distribuídos. Dá mais de 200 pessoas que nós oramos nesses dias que eu tenho saído, nessas andanças aí. Eu tenho levado meu filho algumas vezes, as últimas agora não, mas algumas vezes, em várias oportunidades, ele tem viajado comigo. E eu tenho levado ele comigo, para que ele possa ver também, não só o meu viver, que o meu viver ele vê lá na minha casa, mas também o nosso testemunho. Os nossos filhos precisam saber como nós somos lá fora, não só dentro de casa. Dentro de casa ele já sabe, na vida da igreja também sabe, mas lá fora, no relacionamento com as pessoas que não tem nada a ver contigo, eles também precisam ver. Nós, pais, precisamos entender, irmãos, que o Senhor quer também, não só a mim e você, não só eu e minha esposa, Ele quer também os nossos filhos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nós, pais, precisamos ter clareza que Deus está buscando o que Ele quer. São filhos, são pessoas que têm esse coração contrito, esse espírito abatido e esse amor reverente à palavra de Deus. Os nossos filhos precisam amar o Senhor como nós amamos. E principalmente agora, irmãos. Principalmente agora. Nesses tempos finais que nós estamos vivendo. Esses últimos dias, né? Eu queria mostrar para vocês alguns exemplos dentro da Bíblia de pais, até mesmo de homens que foram muito úteis a Deus, mas dentro da sua casa foi um fracasso. E eu entendo, irmãos, eu tenho conversado com minha esposa e assim, nenhum ministério, nenhum emprego bom, nenhuma posição social é mais importante do que a minha família. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Que adianta, irmãos, eu ser tão bem sucedido? Que adianta eu ser um bom ministro da palavra? Falo muito bem para vocês. Que adianta ser reconhecido? Mas se eu perder meus filhos, que estavam ali do meu lado, isso é uma derrota. Desculpe falar assim. Nós temos que lutar por eles.
Não importa qual seja a condição dos nossos filhos, nós temos que lutar por eles. O serviço de criança pediu para nós que a gente pudesse falar algo para os pais em relação às crianças e aos adolescentes. Por quê, irmãos? É uma coisa muito importante que nós pais possamos entender uma coisa. Os irmãos que estão nesse serviço, eles fazem o que nós não podemos fazer quando nós estamos aqui durante a reunião. E eles não estão aqui somente para nos aliviar dessa sobrecarga. Não é para isso que o serviço de criança, o serviço de adolescente foi criado nas igrejas. Mas esses serviços, eles foram criados para cooperar com Deus e conosco, nós pais. Isso aqui é a finalidade principal desse serviço. Mas no final, irmão, quem vai cuidar dos nossos filhos, quem vai educar os nossos filhos, quem vai dar a direção de Deus para eles, somos nós pais. Na vida da igreja, pode falar para o seu irmão do seu lado, irmão, na vida da igreja, nós não terceirizamos a educação dos nossos filhos. Eu confesso a vocês que eu estou medindo as minhas palavras, tá certo? Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas 1, 13. Vamos ler a partir do versículo 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Sabe qual foi a oração de Zacarias? Quem sabe? Olha a resposta aí, ó. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, quem darás o nome de João. Essa era a oração de Zacarias lá no templo. Ele estava orando para Deus dar um filho para ele. E veio a resposta. Então significa dizer o quê, irmãos? Não olhe para a condição do seu filho. Ore. Entendeu? Ore. Que a resposta vai vir. Certo? Não olhe para o momento que você está vivendo em relação a qualquer um filho seu. Ore. Sabe por quê? Irmão, do dia que você creu para trás, pouco importa o que você fez. Eu acho que o Vinícius até falou isso aqui hoje. Pouco importa o que você fez. Não interessa. Chegou o teu momento. E o Senhor te trouxe. E agora vai chegar o momento da resposta da sua oração em relação ao que você está pedindo, e é como especificamente a filhos, né? O Senhor vai. A nossa oração vai ser ouvida. E Deus ouviu a oração de Zacarias. Entendeu, irmão, que vocês são? Cadê que vocês são? Amém. Ore, continue orando. Versículo 14 diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento,
Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, coincidência, né? A mesma experiência de Sansão. Nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Deus ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Preste atenção, irmão. O anjo aqui definiu qual era o serviço de João Batista. Entendeu? Amém? Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Agora, versículo 80. Versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar a Israel. O que vocês conseguem extrair daqui desse versículo? Ele crescia e se fortalecia em espírito. Mas tem algo aqui que é muito importante. E viveu no deserto. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o menino consegue viver num deserto? Sozinho? Quem levou ele para lá? Vocês são muito espirituais mesmo, viu? Os pais. Quem levou ele para o deserto foi os pais. Sabe por quê? Porque os pais sabiam qual era o serviço do menino. Sabe por que nós não queremos dar experiência de deserto para os nossos filhos? Porque a gente não sabe qual é o serviço dos nossos filhos. Muitos pais querem poupar seus filhos. Oh, meu filhinho, não pode passar por isso. Tá bom. Não pode. É porque você definiu qual é o serviço dos seus filhos. Hoje, a Luísa aqui, a Benilde pode concordar comigo. José Barroso, Elias Borges, Lúcia de Jesus, minha esposa Valma, Mauro. Nós já estamos chegando nos 60 e que já passamos dos 60. Nós somos de uma geração muito reprimida. Não pode isso, não pode aquilo, né? Era uma coisa... Já era uma coisa realmente demais. Aí quando chega a nossa vez de ser pais, a primeira coisa que a gente quer fazer, eu não vou dar para os meus filhos o que eu recebi dos meus pais. Chega, bate no peito assim, bate com orgulho, fazendo uma autocrítica dos nossos pais, né? Porque nosso pai é assim, é rido, é isto, tal. Isso causa até uma revolta interior, tal. Aí quando chega a vez de nós, a gente dá tudo para os nossos filhos. Aí sabe o que acontece? Uma geração imediatista, uma geração que não sabe lutar por nada, não sabe ouvir não tem resiliência, não suporta as dificuldades da vida. E aí, na primeira vez que é contrariado, já quer se matar, se tranca no quarto, entra em depressão. Uma geração completamente fragilizada nas suas emoções, porque não tem resiliência nenhuma. Consumista. E aí o pior não é isso, sabe o que é? É que a gente esquece quem nós somos hoje. Foi por causa de toda aquela rigidez que nós recebemos do passado. Olhe para você, quem você é hoje? Você acha que foi graças a uma terceira pessoa ou foi graças aos seus pais com
toda aquela criação rude, aquela criação firme. Irmãos, louve a Deus pelos pais que vocês tiveram. Eu queria muito ter meu pai vivo hoje, para dar um abraço nele, para dizer para ele: papai, eu te amo, obrigado, meu pai, porque você me criou daquele jeito. Olha a geração de hoje se perdendo valores. Uma geração completamente corrompida, porque não tem mais valores morais, não tem mais valores de família. Uma geração que só vive um momento, que não sabe esperar. Uma geração que não sabe ouvir não. Uma geração permissiva. Os pais dão tudo para os filhos. E às vezes sem poder. Esse pai aqui pegou o filho e levou lá para o deserto. Sabe por quê? Porque ele sabia qual era o papel do filho dentro do plano de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por não conhecermos o plano de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, nós não queremos deixar nossos filhos ter experiência de deserto, de levar para o deserto, para ele ter dificuldades. Nós não chegamos onde chegamos, irmão, da noite para o dia. Muitas pessoas olham para outros e veem: mas eu gostaria que como minha família fosse como essa família. Como eu gostaria de ter uma esposa como essa aí. Como eu tenho uma esposa como essa aí. Como meus filhos fossem como esse irmão fulano de tal. Tá, vai saber a história deles. Tu está disposto a pagar o preço que eles pagaram para chegar onde chegaram até hoje? Não, filho, não existe almoço de graça, não. Por isso que eu falei no início da nossa conversa, de criar filhos é um desafio. Não é fácil. Vocês pensam que filho, depois que eles olha, agradeça a Deus se seu filho é pequenininho, você leva para tudo que você quer. Depois que cresce, a preocupação é muito maior. Até se seu filho está desempregado, você fica preocupado. Ó Senhor Jesus, é tanta coisa, irmãos. Eu estou aqui. Primeira Reis, capítulo 1. Primeira Reis 1. Primeira Reis 1, versículos 5 e 6 diz: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Aqui nós temos um exemplo de um pai que nunca contrariou um filho. Nunca disse um não para o filho. E sabe qual foi o resultado disso? O filho quis usurpar o trono do pai. Irmão, essas coisas estão bem aqui, ó, dentro da palavra de Deus, que nos ajuda muito. Um pai que não sabe dizer não para o seu filho, um pai que não sabe fazer um filho chorar hoje com não, amanhã você vai chorar por ele, ou por causa dele. Entendeu? Sabe por quê? Porque o mundo lá fora, o não, você tem todo dia.
O mundo não vai fazer o que você faz com o seu filho dentro da sua casa, não. O mundo vai dizer não, e é não mesmo. É negando mesmo o seu filho toda e qualquer oportunidade. E esse filho tentou usurpar o trono do pai. Olha o que ele deu de presente para o pai por nunca ter contrariado ele. Primeira Samuel. Primeira Samuel capítulo 8. Primeira Samuel. A gente precisa tomar muito cuidado, irmão. Quando um filho nosso ganha um sentimento de Deus, que quer se consagrar ao Senhor, antes mesmo de eu dar uma orientação para ele, eu preciso orar ao Senhor. Sabe por quê? Quando chega um filho meu para papai, eu quero me consagrar a isso, aquilo. Sei lá, eu sei o que for. Eu quero me entregar ao Senhor, cara. Tome cuidado. Porque eu tenho certeza que aquele sentimento de consagração ao Senhor não vem do cão, não. Vem de Deus. E na hora que você joga um balde de água fria naquele sentimento, você está trazendo a responsabilidade para cima de você. É que você que está decidindo que tipo de serviço viver do seu filho, não é mais Deus, não. E se não der certo, irmão, não culpe Deus. Não culpe a igreja, não culpe os irmãos. Culpe a você mesmo. Porque quando nós colocamos o dedo nas coisas de Deus, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, o Senhor não sela. Vai sofrer você e vai sofrer seus filhos. Por quê? Seu filho porque não está dando certo para ele. E você, porque você se intrometeu. Isso pode trazer muitas consequências para ele e para você. Então isso eu precisava falar isso para você. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Eu fiquei muito intrigado quando eu li esse texto, porque eu fiquei inculcado. Puxa vida, Samuel, um homem de Deus, um homem que era sábio, usado por Deus, um sacerdote. Mas por que os filhos dele não tomaram o caminho dele? Isso foi um sentimento pessoal, tá bom, irmãos? A Bíblia não deixa claro, mas isso foi um sentimento pessoal meu. Samuel foi criado por Eli, sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, os filhos de Eli, eram completamente pervertidos. Mas a questão que eu quero mostrar não é a perversão dos filhos de Eli, mas a criação de Eli em relação aos seus filhos repercutiu na vida de Samuel. Não que Samuel ensinou os filhos a serem pervertidos, mas por quê? Porque Samuel foi entregue para Eli muito cedo.
ele não viu um exemplo de família. Apesar dele não ter sido influenciado por aquilo ali, porque ele não se corrompeu, mas ele não viu um exemplo de família, o pai e a mãe. Ele, com 7 anos, foi desmamado. E uma criança de 7 anos, ele está exatamente no processo de formação. Então, se você não recebe nada, se você não tem nada de uma criação adequada de uma família, o que você vai ensinar para os seus filhos? Porque o erro de Samuel não foi levar Deus para os filhos, tanto é que os filhos eram os juízes. Foi criá-los a amar o Senhor. Então, eu anotei aqui uma frase, diz assim, olha. A experiência de Samuel traz um exemplo para nós. Pois não basta ser um homem de Deus, cuidar bem das coisas de Deus e perder seus filhos. Portanto, nenhum ministério é mais importante que a nossa família. Nós estamos vivendo um momento assim muito importante. Esse momento é um momento de definição. E o Senhor está para voltar. Agora o Senhor vai voltar, eu não vou investir nos meus filhos? Eu não vou dar uma boa educação, não vou dar uma boa escola, eu vou deixar de continuar a minha vida? Não, irmãos. Eu preciso ainda. Porque eu não estou nessa terra. Eu estou vivendo aqui. Eu tenho que dar o melhor para os meus filhos. Dar a melhor escola, a melhor educação. Se o senhor voltar daqui a 1 ano, que volte. Mas enquanto ele não voltar, eu vou continuar vivendo aqui. E ainda vivendo nessa terra, eu preciso dar o melhor para os meus filhos. Eu preciso investir neles. Uma boa educação, para trabalhar a humanidade deles. Vocês podem ver, irmãos, o Senhor foram 30 anos trabalhando a sua humanidade, mas o seu ministério só foi 3 anos e meio. Então isso mostra a importância que Deus dá para a humanidade do homem. Vamos investir? Vamos. Mas nós temos que estar claro. Eu vivo nessa terra, mas o meu coração, o meu pensamento está nas coisas do alto. Eu não posso me prender a essas coisas. Apesar de viver aqui, eu não posso me prender a isso. Então, nenhum ministério, irmãos, nenhuma profissão, nenhum trabalho, por melhor que ele seja, vale a pena eu perder meus filhos. Nenhum ministério. Nenhum. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 20 e 21. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Muita gente critica essa mulher. Não é? Muita gente critica essa mulher. Mas depois eu lendo bem essa passagem, me chamou muita atenção. Vocês viram foi o que ela pediu? Ela não queria só o reino não, gente. Ela queria, sabe o quê? Era um do lado ou do outro. Entendeu? Queria um sentado à direita, outro sentado à direita, no reino. Do lado do homem. Olha o coração dessa mãe.
Olha o que ela sonhava para os filhos dela. Irmão, o que é que você sonha para os seus filhos? É o reino ou não? O que é que você sonha para o seu filho? O que é que você quer que seu filho seja nessa terra? Tudo isso aqui vai passar, irmão. Tudo isso aqui não vai ter mais nenhum valor. Vocês querem que eu mostre isso para vocês? Bora lá. Apocalipse. É bom que a gente lembra logo, toda vez que a gente for querer depositar esperança nessas coisas dessa terra, aí vai logo para o Apocalipse e lembra, sabe? Ó, Apocalipse 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Olha só. Covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, com ela se prostituírem e viverem luxúria quando virem a fumaceira de seu incenso. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizendo: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa, pois em uma só hora chegou o teu fim. E sobre ela chora e pranteia os mercadores da terra. Ela não vai ter mais negócio. Porque já ninguém compra a sua mercadoria. Quem tem comércio, esqueça. Mercadoria de ouro, quem trabalha com ouro? Quem trabalha com prata? Quem trabalha com pedras preciosas? Pérola, linho finíssimo, de púrpura, de seda, escalar, toda espécie de madeira. Quem trabalha com madeira? Madeireiro. Todo gente de objeto de marfim, toda uma qualidade de móveis de madeira, preciosinho, de bronze e ferro. Canela de cheiro, especiaria, incenso, unguento, bálsamo. 15. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram. Quem trabalha com alumínio? Advogado, não tem mais cliente. Tem. Vou orar para esse povo que está chorando. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservação de longe pelo medo do seu tormento, chorando e planteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escalar, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola. Por quê? Irmão, presta atenção. Versículo 17. Porque em uma só hora, foi só uma horinha só, uma hora, ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente marinheiro, enquanto se labutam no mar, conserva-se de longe. Amém? Eu pergunto para você, você vai depositar a sua esperança num negócio desse, você sabe que um dia vai, por uma hora vai-se embora, tudo que você construiu, tudo que você depositou nessa vida. Então a pergunta é: o que você quer para o seu filho? O que você quer para a sua família? O que você espera do seu filho? O que você quer que ele seja? Eu não estou dizendo, irmão, que está errado seu filho ser, seja lá o que for, ou sua filha, seja lá o que for. Mas uma coisa, nós devemos incutir no coração deles. É o que o Senhor está mostrando para nós. Um coração contrito, um espírito abatido e o amor reverente à palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Porque mesmo que ele chegue nas melhores posições dessa terra, ele vai sempre lembrar de onde ele veio. Entendeu?
Não se preocupe, irmão, que o amor, essas coisas lá fora, ninguém precisa ensinar, não. Ninguém precisa ensinar, não. Todo mundo sabe o que é bom. E é ligeirinho. É? Mas o amor reverente à palavra, esse coração quebrantado, a simplicidade, a obediência ao falar profético, isso aí quem vai ensinar sou eu e você. Não é outro, não. E sabe como nós ensinamos? Mais pelo exemplo do que pelas palavras. Se você ama o Senhor, você vai fazer tudo para que esse amor que você tem por Ele seja transmitido também para os seus filhos. Por mais que passe por todas as dificuldades, por mais que venha, mas você está lá firme. Entra ano, sai ano, e você firme. E seu filho e sua filha estão vendo isso. Papai ama o Senhor. Mamãe ama o Senhor. Eu acordo de madrugada e vejo eles orando ao Senhor. Isso fica no coração deles. Ó Senhor Jesus. O Senhor tem dado muitas ferramentas para nós, para a gente cooperar com o Senhor. Todas essas ferramentas, irmãos, elas são importantes. Só para que eu e você nós sejamos úteis. Irmão Miguel Mar, uma vez, só contar esse testemunho aqui para vocês. Ele compartilhou uma palavra e ele disse que um determinado pai chegou para ele e falou para ele o seguinte: irmão, eu queria que você orasse por mim, orasse pelo meu filho. E aí ele perguntou, né? Foi que houve, tá? Disse, irmão, eu não sei o que acontece com meu filho. Estudou no melhor colégio, hoje estuda na melhor faculdade. Ele tem o melhor carro, tem dinheiro, não falta nada para ele, mas o menino não quer saber de nada. Se afastou da igreja, agora tem umas amizades aí e tal. E foi lá e foi cá, ele contou a história, chorou muito, tal. Ele disse, irmão, você quer que eu seja sincero com você? Ele disse, pode ser, irmão. De fato, não faltou nada para o seu filho. Mas uma coisa, você negligenciou. Você deu tudo para o seu filho, mas você não ensinou ele a amar o Senhor. Às vezes tem pai que quer comprar o amor dos filhos. Agora mesmo, há uns 2 anos atrás, antes da pandemia, depois das conferências de jovens, sempre tem um momento de aconselhamento de jovens, né? Um momento de aconselhamento de jovens. E aí alguns cooperadores se prontificam para atender os jovens de outras regiões, não da mesma região, porque às vezes o jovem fica constrangido, né? E aí, teve uma irmã que compartilhou um fato interessante. Que uma adolescente de 16 ou 17 anos, ela foi ao psicólogo. Quando chegou ao psicólogo, ela ficou olhando para a psicóloga, né? A psicóloga pegou e disse assim para ela, se você poderia falar um pouquinho da sua história, tal. Ela pegou e disse assim, doutora, meu pai, minha mãe e você pensa que eu estou precisando de psicólogo. Mas eu não estou precisando de psicólogo. Tudo que eu quero, sabe o que é? É o carinho dos meus pais. Eu quero a atenção deles. Meus pais não têm tempo para conversar comigo. Eles passam o dia fora trabalhando. E quando eles chegam em casa, cada um está no seu celular.
Eu queria que meu pai e minha mãe parassem só um pouquinho para conversar comigo. Aí eu faço essas coisas, sabe para quê? Para chamar a atenção deles. Mas eu não sou essa pessoa que você e que eles acham que eu sou. Entendeu, irmão? Às vezes nossos filhos estão chorando, a gente não sabe. E se ele não encontrar um ambiente dentro de casa, ele vai buscar lá fora. Aí os amiguinhos lá fora dizem, não, pai, fuma esse negócio aqui, cheira esse negócio aqui. Tu vai ver, ó, passa rapidinho. Quando você menos espera, ele está afundado. Ó. Meu amigo, a água é tão profunda que até para você ir buscar lá embaixo é difícil. Não, como é importante o nosso papel como pai, sabia? Senhor Jesus. Então, o Senhor nos dá essas ferramentas. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Uma coisa muito boa que pode salvar a nossa família. Pregar o Evangelho. Entendeu? Pregar o Evangelho. Pegue sua família. Principalmente você que tem adolescentes, criança. Fábrica dos vencedores. Venha para cá. Pais, não mande os filhos de vocês. Mande e venha. Entendeu, irmão? Venha. Irmão, ainda que você tenha dificuldade, sei lá qual for a sua dificuldade, que você fique sentadinho ali, num determinado lugar. Mas se passar uma pessoa na sua frente, ei, só um minutinho, posso orar por você? Saia para pegar o Evangelho, irmão. Orar pelas pessoas. Às vezes a gente fica olhando para o nosso problema e botando culpa em tudo e em todos e em Deus. Mas na hora que você vê o problema dos outros, mas você chega à conclusão, você não tem problema. A solução para nossos problemas, para concluir, Mateus capítulo 24. Nós, semana passada, o irmão Pedro falou que não vai passar essa geração. E ele mostrou que essa geração não é uma geração temporal. É essa geração má e adúltera. Isso que nós estamos vendo não vai passar, irmão. Entendeu? O Senhor vai voltar e vai encontrar essa situação aqui mesmo. Essa geração má e adúltera. Uma geração que não quer nada com Deus. Uma geração que o coração está longe de Deus. Essa geração não vai passar. Então isso significa dizer que o Senhor está levantando dentro da geração, uma geração que de fato ama a Deus. E é vocês, é os nossos filhos. Não é outro não, irmão. Porque dentre todas essas pessoas que estão aí fora, o Senhor chamou a mim e a você. Você não está aqui por acaso, meus irmãos. Os filhos de vocês não estão aqui por acaso, não. Não desista. Lute. Vamos somar esforço juntos. Quando o Senhor fala da Mateus 24, ele começa a responder, olha, no versículo 4, ele respondeu, ele perguntou, o discípulo perguntou, que sinal será a tua vinda? Tua vinda da consumação do século. A partir do versículo 4, ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirem falar de guerras, rumores de guerra. Vede, nós ouvimos falar de guerra e rumor de guerra. Agora não tem mais só rumor, tem a guerra mesmo. Porque essa guerra da Ucrânia, já vinha falando do rumor dela, tem um... Né? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, não é o que está acontecendo? Reino contra reino, e haverá fome, e terremotos, em vários lugares.
Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Senhor Jesus! Olha o versículo 14. O versículo 14 resolve a parada. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O pai e mãe que estão angustiados com seus filhos, tudo que eles querem, sabe o que é? É que isso acabe. Só tem um jeito, irmão. Pregar o evangelho. Porque o Senhor, quando voltar, acabou o problema. Entendeu? Essa semana eu falei para os comportores. O censo, né? É algo, dizem, né? Não tenho certeza, mas que no Brasil hoje nós somos quase 60 milhões de evangélicos. Quase 60 milhões. Ou seja, seria algo em torno de 1/3 da população brasileira são evangélicos. Os demais católicos e outras religiões. E um homem de Deus chegou a dizer o seguinte: como nós somos tantos filhos de Deus, como nós somos tanto evangélicos, e nós não conseguimos influenciar a vida das pessoas. Nós não conseguimos influenciar esse país. Nós não conseguimos mudar a história desse país. Mas agora, irmão, há um pequenino rebanho. Há um grupo de pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, que estão pregando o evangelho. E o que é mais importante, o que é mais interessante, é que esse grupo de jovens, como também vários e várias igrejas, vários e vários irmãos estão saindo, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, semeando a literatura, semeando a palavra profética. E agora, eu tentei mostrar para eles, olha, o trabalho que vocês estão fazendo hoje está influenciando a vida das pessoas. Aí eles olharam para mim e perguntaram, mas como? Vou dizer, o que é que vocês estão fazendo hoje? Vocês não só estão deixando na mão das pessoas um kit, mas você está levando para eles, olha, isso aqui é para você, mas isso aqui é para você semear. Aí a pessoa vai dizer assim, é mesmo, né? Eu sou um semeador. Sabe o que é isso aí? Está influenciando as pessoas. Nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas levem essa palavra também para outras. Entendeu, irmãos? É por isso que não tem muito segredo não, irmãos. Não tem segredo. Se nós queremos, de fato, salvar nossa família, lembre-se, Noé não edificou a arca sozinho. Noé levou os filhos a edificar juntamente com ele. E quando foi salvo Noé e sua família. Por isso, meus irmãos, vamos levar nossos filhos a edificar essa arca também, amém? Vocês vão ver, naquele dia o Senhor vai chegar para nós e dizer, olha, entra na arca, tu e tua família, que eu vou fechar a porta por fora. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Amém? Jesus é o Senhor. Deus abençoe, meu irmão.